Olá! Começa agora mais uma edição do Conect Agro, a sua revista eletrônica sobre o agronegócio baiano. Vamos aos destaques de hoje. A prevenção e o combate a incêndios florestais na época mais quente do ano no oeste da Bahia. Um balanço da colheita de algodão deste ano e a importância da análise da fibra para o sucesso da safra. E conheça um programa experimental de culturas realizado na Fazenda Modelo, em Barreiras. Neste programa, traremos a responsabilidade socioambiental, através de um projeto realizado em várias comunidades da zona rural. E a contribuição do Oeste Baiano na produção nacional de soja, que colocou o Brasil novamente como o maior produtor mundial do grão. E o entrevistado de hoje é o secretário estadual da Agricultura, Lucas Costa, que estará aqui no estúdio para falar sobre as políticas agrícolas para a região oeste da Bahia. Tudo isso e muito mais você confere agora, aqui no Conect Agro. Agosto marca o início da época do ano mais quente aqui na região, e essas condições climáticas adversas formam um cenário perfeito para a ocorrência de eventos extremamente prejudiciais às pessoas e ao meio ambiente, os incêndios. Vegetação seca, baixa umidade relativa do ar e a incidência do vento são fatores que favorecem o surgimento e a propagação dos incêndios florestais nos meses de julho, agosto e setembro na região oeste da Bahia. A temporada crítica de incêndios ocorrida em 2012 motivou os produtores a buscar soluções. Eles perceberam que apenas com a união de esforços conseguiriam resultados significativos. Na época, a IBA e a BAPA criaram 2 áreas piloto para desenvolver seu programa de prevenção a incêndios. Produtores e entidades representativas do agronegócio defendem a prevenção como a melhor forma de evitar perdas econômicas e humanas. Por isso, algumas estratégias vêm sendo construídas em conjunto. A gente tem uma combinação climática que a gente chama de fator 30, né, que é 30 graus de temperatura, ventos a mais de 30 km por hora e a umidade do ar abaixo de 30. Né? Então, essa combinação ela é perfeita para a ocorrência de incêndios florestais. Temos buscado, junto a outras entidades que trabalham com relação aos incêndios florestais, como, por exemplo, o Subcomitê de Combate aos Incêndios Florestais, onde nós temos cadeira lá com representação dos produtores rurais, né, juntamente com outras diversas entidades no estado da Bahia, onde é formado o programa Bahia Sem Fogo. Desde 2014, a IBA ela vem monitorando os incêndios florestais na região oeste a partir do Banco de Dados de Queimadas do INPE. E quando a gente verifica a ocorrência desses focos de calor, nós comunicamos imediatamente às autoridades e também aos produtores rurais daquelas localidades. Então nós temos, além disso, 2 unidades piloto, uma entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, com extensão de 290 mil hectares, e uma unidade em São Desidério, onde também nós fazemos esse acompanhamento. E existe uma brigada coletiva, né, formada por produtores rurais, especificamente para combate a incêndios florestais nessas áreas, que eram áreas que a gente percebia que tinham uma recorrência muito alta de incêndios florestais. O instrutor de brigadas e perito em incêndios florestais, Wagner Manhese, vê de forma positiva os esforços empreendidos pelos produtores e aposta na capacitação como forma de melhorar o desempenho de empresas rurais contra as queimadas. Basicamente, o remanescente florestal que a gente tem são as reservas legais e APPs aqui na nossa região. Por serem muito bem preservadas, isso eu falo por conhecimento de causa, já ter trabalhado em órgãos ambientais, acontece muito de ter uma fauna, ser rico em vida lá dentro. Então, assim, a gente tem tido essa força, né? Sem contar que os produtores têm aparato para dar um suporte, alguns têm aparato para dar o suporte, né? Embora, de repente, seja mais fácil a gestão ser terceirizada por custo e eficiência, mas tem visto bastantes produtores investindo na prevenção dos incêndios florestais e até mesmo no combate. Apesar da perceptível melhora, o problema está longe de ser considerado resolvido, dependendo ainda de mais investimentos em educação ambiental, infraestrutura e trabalho de prevenção. A colheita do algodão ainda não acabou, mas a previsão da BAPA é de uma excelente safra.
A qualidade do produto baiano é atestado por laboratórios e especialistas do mundo todo. Você vai conhecer agora como acontece o processo de análise da fibra e como isso é refletido na hora da comercialização. A colheita do algodão na Bahia já ultrapassou 50% de sua área total. E os produtores baianos se preparam agora para a próxima fase, a análise da fibra, com foco na qualidade do produto. A previsão da ABAPA para esta safra é de mais de 500 mil de toneladas de fibra no oeste baiano. Por conta da exigência dos mercados pela classificação desse algodão, o Centro de Análise da entidade se prepara para atingir pelo segundo ano consecutivo a marca de 3 milhões de amostras classificadas. Um processo que é imprescindível para atestar a qualidade do algodão e garantir a comercialização. Essa classificação ela é de extrema importância para o mercado, pois através da classificação instrumental, onde a gente atesta a qualidade da fibra do algodão, em termos de comprimento, resistência, uniformidade, finura da fibra, que são parâmetros importantes para a indústria têxtil, para ela determinar a qualidade da matéria-prima, que no caso é a fibra do algodão, para determinar qual o fio que ela vai conseguir construir. Então, com essas informações, com base nessas informações, ela agrega valor ou menos valor na fibra produzida pelo produtor. Desde o início de junho, o laboratório em Luiz Eduardo Magalhães já analisou cerca de 850 mil amostras, por meio da tecnologia de equipamentos que atestam parâmetros importantes da fibra. Esse processo de climatização ele é importante, ele é prescrito em normas internacionais, onde qualquer laboratório que for fazer uma classificação de algodão instrumental, ele deve obedecer esse limite de umidade para poder fazer a análise. Com a amostra climatizada, vai para o processo da análise nos equipamentos de HVI. Atualmente existem 2 modelos de equipamentos utilizados no nosso laboratório. Essas informações elas são de extrema relevância para o mercado, para poder determinar a qualidade da fibra e a sua valorização. Segundo o maior produtor de algodão do Brasil, cerca de 60% da pluma da Bahia é comercializada para a indústria têxtil nacional e o restante para os mercados asiáticos. Por parte dos produtores, o processo de análise não só é importante, como também um dos mais esperados da safra. O oeste da Bahia, o estado como um todo, mas principalmente o oeste, ele tem demonstrado nos últimos anos, e principalmente nas últimas 3 safras, uma grande potência, não só de produtividade, mas principalmente em qualidade de fibra. Nós estamos focando muito nisso. Por quê? Porque todo o processo, né, desde o plantio, de todos os tratos culturais, aplicações, a qualidade na colheita, a qualidade no beneficiamento, tudo isso tem colaborado para que no final a gente realmente consiga uma boa qualidade de pluma, né? E isso está performando. E eu acredito muito que o que o produtor precisa fazer é cada vez mais acompanhar esse mercado e acompanhar a volatilidade do mercado. Nossa região tem ganhado cada vez mais destaque por oferecer oportunidades de investimentos em diversas culturas, que podem servir como alternativas, inclusive para pequenos produtores. Conheça agora os produtos agrícolas que estão sendo experimentados na Fazenda Modelo em Barreiras e têm apresentado resultados significativos. Com um clima bem definido, terras planas e grande potencial de ampliação das áreas irrigadas, a região oeste apresenta todas as condições necessárias para o desenvolvimento de novas culturas. A diversificação da matriz produtiva é fundamental para a agricultura continuar crescendo no oeste baiano. O clima, dividido em 2 períodos bem definidos, e a grande disponibilidade de água fazem da região oeste uma das melhores áreas do Brasil para desenvolver culturas irrigadas. Aqui, produtores de pequena e larga escala têm todas as condições para desenvolver produtos agrícolas de grande valor agregado. A equipe da Fazenda Modelo Paulo Mizotti, instituição mantida pelos produtores por meio do Instituto AIBA, que promove cursos profissionalizantes para jovens, tem realizado diversos experimentos que comprovam a vocação do oeste baiano para os mais diversos produtos agrícolas. Então, cada cultura ela tem sua particularidade, né? E assim, algumas culturas a gente já vem há algum tempo desenvolvendo, né? No caso, essa parte de multiplicação, essa parte de adaptação aqui na região. O amendoim é uma cultura fantástica, né? Que nós adotamos aqui na propriedade por várias questões, né? Uma das principais questões
valor agregado e também por ser uma cultura muito utilizada na época das festas juninas, então nós plantamos com esse intuito. Em relação à cultura do alho, já é o terceiro ano, né? O primeiro ano foi um grande desafio porque a gente não tínhamos, no caso, a semente adequada, então não tivemos sucesso. Segundo ano a gente já teve um acompanhamento de uma pessoa que nos ajudaram, né? Uma pessoa que já era um produtor. Tivemos uma semente de maior qualidade, tivemos um acompanhamento agronômico também no que diz respeito às principais pragas e doenças. Falando um pouquinho da batata doce, sempre cultivamos aqui na fazenda visando a alimentação do jovem aprendiz, né? Se um açafrão é muito interessante, entendemos que dá sim para produzir com qualidade, com eficiência e tem mercado, né, que absorve tanto o mercado interno, que é aqui em Barreiras, como também a gente podemos levar para outras localidades. Então são culturas muito interessantes que devemos sim desenvolver aqui na nossa região. Os resultados gerados pelos experimentos confirmam a importância das novas culturas como fontes geradoras de renda com alto valor agregado e a perspectiva de crescimento para produtores e irrigantes. A ABAPA, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, capacitou cerca de 500 professores da rede de educação básica de 9 municípios do oeste da Bahia. A formação integra o programa educacional Conhecendo o Agro e foi realizada de maneira remota pela equipe pedagógica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. A ideia é introduzir o mundo do agronegócio no planejamento escolar de maneira interdisciplinar nos componentes curriculares das séries iniciais e finais do ensino fundamental. Os encontros online vinham acontecendo desde julho, contemplando professores dos municípios de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, Baianópolis, Correntina, Cocos, Jaborandi, Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves. Recuperação de solo, conservação das águas e educação ambiental da população. Essas são algumas das ações realizadas por um projeto, fruto de uma parceria público-privada na Bacia do Rio de Ondas, aqui em Barreiras. Preocupação com o meio ambiente e com a comunidade. Foi isso que levou Isabel a procurar ajuda para cuidar melhor da sua terra. Isso porque a erosão e a falta de manejo adequado do solo estava prejudicando o desenvolvimento da região. Eu fiquei muito preocupado com essa situação. De imediato, fiquei sabendo através dos meios de comunicação que estava tendo esse projeto da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com instituições como a IBA e a Codevasf. Então resolvi gravar um vídeo dentro dessa vossoroca fazendo um apelo e foi imediatamente eu fui ouvida, atendida, recebi a equipe aqui, a equipe fez um estudo do solo, estudo do comportamento dessas águas e fizeram a solução do problema. A comunidade Angélica Aires, onde Isabel mora, fica no povoado do Rio de Ondas, na zona rural de Barreiras, e é uma das localidades beneficiadas pelo Programa de Recuperação e Revitalização desenvolvido por uma parceria público-privada que vem mudando a paisagem do lugar. No projeto de recuperação e conservação da microbacia hidrográfica do Rio de Ondas, são implementadas diversas ações, como a construção de barraginhas como essa, que serve para acumular a água da chuva, evitar a erosão e o assoreamento dos rios e preservar o solo. Essas ações, além de contribuir com o meio ambiente, beneficiam também as mais de 22 comunidades que ficam localizadas aqui na região. A gente tem acompanhado todas as etapas de execução no campo, desde a escolha dos pontos de alocação das barraginhas, dos terraços, a mobilização das comunidades. Uma importante ação que foi praticada foi o desvio de uma estrada, que ela estava passando bem próxima à calha do rio, e ela foi construída através com a parceria com a Prefeitura Municipal de Barreiras. Ela foi afastada da APP de maneira a preservar a bacia do Rio de Ondas. Esse trabalho tem uma repercussão muito positiva que veio outros parceiros como o Exército Brasileiro através do 4º Batalhão de Engenharia e Construção, o IBAMA através do Preve Fogo. São ações que vêm para contribuir bastante, tanto para aumento da quantidade da água e a qualidade das águas da microbacia do Rio de Ondas, subbacia do Rio Grande e bacia do Rio São Francisco. As ações colocadas em prática têm o objetivo principal de conservar os recursos naturais,
mas agregam também uma importante missão conscientizadora e de responsabilidade social e ambiental. Todas as comunidades estão sendo identificadas, a gente está colocando essas mensagens de cunho ambiental, educativas, para que o pessoal possa visualizar o trabalho que está sendo feito e possa também contribuir em prol da recuperação e da conservação dessa importante microbacia hidrográfica do Rio de Ondas, que ela tem uma importância não só ambiental, mas também ecoturística. A gente sabe que é um potencial ecoturístico muito grande, que já vem sendo desenvolvido e que tem um potencial para ser muito melhor aproveitado, desde que façamos esse trabalho de recuperação e conservação dos recursos naturais, solo e água. E atenção! A Receita Federal recebe até o dia 30 de setembro a declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Todos os titulares de domínio útil ou proprietário de qualquer título de imóvel rural devem declarar o imposto, inclusive aqueles que transferiram o título a partir de 1º de janeiro. Estão dispensados de prestar contas com o fisco apenas os contribuintes isentos. O documento pode ser enviado por e-mail ou entregue em um pendrive em qualquer unidade da Receita Federal. O contribuinte que identificar erros nas informações pode enviar uma declaração retificadora antes de o fisco iniciar o lançamento de ofícios, sem interromper o pagamento de impostos apurados na declaração original. Uma operação conjunta entre a AIBA, a ABAPA e a ADAB tem garantido o controle químico das plantas de soja, as chamadas tigueras, nas rodovias e estradas vicinais das regiões agrícolas do oeste da Bahia. Técnicos das 3 entidades percorrem os trechos para eliminar as plantas voluntárias. Com o plantio da soja previsto para iniciar uma semana mais cedo, em 1º de outubro, porém sem alterações no calendário do vazio sanitário, os manejos se intensificam para não deixar plantas vivas no campo e nas vias de acesso. Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, o oeste da Bahia e o Brasil se destacaram na produção de soja em 2020, alcançando números históricos e fazendo o país retomar uma posição privilegiada no cenário mundial. Confira a matéria. Em 2020, os sojicultores brasileiros comemoraram uma excelente safra. O país colheu 120 milhões de toneladas de soja, 4,7% a mais do que no ano passado, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. E os números, mais do que satisfatórios, refletiram dentro e fora do campo. Com a super safra deste ano, o Brasil retomou dos Estados Unidos o posto de maior produtor mundial de soja. As projeções americanas indicam que o país se manterá nesta posição também na próxima safra, reforçando o bom desempenho da agropecuária brasileira e do oeste baiano, que mesmo em meio à pandemia da Covid-19, registrou uma das melhores safras de grãos da história. Com o segundo melhor resultado da história, atrás apenas da safra 2017-2018, o oeste colheu 6 milhões de toneladas de soja, 194 mil toneladas a mais do que no ciclo anterior. A produtividade chegou a 62 sacas por hectare. Foi um ano razoavelmente bom, apesar de ter sido um ano difícil no início por causa da questão das chuvas, né? Então foi um ano muito difícil de implantação de cultura aqui na nossa região, por causa do baixo índice pluviométrico no início da safra. E a gente teve bastante dificuldade no início ali, fazer o estabelecimento das lavouras, mas mesmo assim foi um ano razoável, a colheita andou muito bem, né? Foi um ano que foi tranquilo para colher. Então a gente teve além de ter uma alta produtividade, que é considerada, né, pela média, pelo tamanho da área, a gente também teve uma boa qualidade de grão. Em um ano atípico, as características climáticas fizeram a diferença. A cultura da soja hoje, ela traz uma boa rentabilidade para a região, por ela ter uma estabilidade maior. É uma cultura que ela consegue trabalhar bem na questão clima, né? Então se tiver uma seca, dependendo se ela não for muito severa, ela consegue aguentar bem, em comparação, por exemplo, com a lavoura de milho, que se tiver um estresse aí acima de 15 dias, a gente já tem uma perda de safra, uma frustração muito grande. Então é uma cultura que ela se estabilizou bem aqui na região, se estabiliza bem mesmo com anos de seca. Na visão do produtor, em todo o Brasil, a disponibilidade de terras e a tecnologia de ponta utilizada no campo ajudam a explicar os sucessivos recordes na produção agrícola nos últimos anos. Uma tendência que deve se confirmar no futuro. É gratificante, né, a gente ser citado hoje como celeiro do mundo, né? O Brasil hoje é uma potência no agro, né? E a tendência é que nos próximos anos isso se mantenha, até o cenário para frente são bem positivos. E você confere agora o quadro Mercado e Negócios com Paulo Sarracini. Planejamento e orçamento agrícola.
a prática de prever algo que não se sabe e se preparar para ele. Planejar e orçar traduz domínio prévio e pleno do seu negócio, demonstrando não só aos envolvidos diretamente, mas também ao mercado sua disciplina financeira, tão importante para enfrentarmos os momentos de dificuldade e adversidades vivenciados no agronegócio. Para uma fazenda, o planejamento leva em conta todos os recursos necessários à atividade, do preparo do solo até o pós-colheita. Já na elaboração do orçamento, a necessidade de recursos evidenciada na etapa de planejamento será mensurada, valorizada, para que se identifique as necessidades dos recursos financeiros e adequação ao fluxo de caixa do produtor rural. Podemos segregar o planejamento agrícola em 3 etapas essenciais. Número 1, planejar e orçar a safra, o ano safra da cultura em questão. Isso envolve definição de todos os seus insumos, pessoas, máquinas envolvidas no processo de plantio, ou seja, seus custos diretos, indiretos e ativos envolvidos na condução da lavoura. Número 2, elaborar um cronograma de atividades. É importante, além de saber, formalizar e comunicar a todos os envolvidos sobre as etapas, os prazos a serem cumpridos. Número 3, acompanhamento da evolução das atividades, planejado versus realizado. É importante que utilize essa ferramenta para que você acompanhe a sua lavoura, a evolução do trabalho da sua equipe, podendo ter condições de efetuar realinhamentos ao longo do trabalho e não aguardando que você apenas corrija processos quando algum prejuízo já possa ter ocorrido. Vale destacar que a partir do planejamento e organização de algumas atividades, alguns processos se tornam passíveis de automatização, que permitem a criação de um histórico e de um banco de dados, que servem para a tomada de decisões atuais e futuras por parte da gestão. O planejamento agrícola é o início de tudo. As próximas etapas se configuram na compilação de dados em forma de orçamento. Unidos às informações de previsão de vendas, impostos, investimentos, demais despesas, formam um planejamento ideal e mais completo, que servirão de base para que você tenha uma mensuração prévia melhor do desempenho do seu negócio. Ressaltamos também que a previsão auxilia em uma melhor gestão do seu fluxo de caixa. Existe a sazonalidade de receitas e despesas ao longo do ano. E esta previsão auxilia a evitarmos custos financeiros desnecessários. Voltamos e hoje eu converso com o secretário estadual da Agricultura, Lucas Costa, ele que está cumprindo a agenda oficial aqui na região oeste do estado e aceitou o nosso convite para estar aqui no Conect Agro. Lucas, ele é graduado em agronomia, ele é mestre em zootecnia e doutor e pós-doutor em produções de ruminante. Com um currículo desse, eu acho que você está apto a assumir qualquer cargo, né? Mas eu acho que não foi só a técnica, a teoria que lhe trouxe a secretaria, né? Que lhe levou a secretaria no caso. Você é filho de produtor rural, você também é produtor rural, é pecuarista, na verdade, né? Então, como foi a sua experiência unindo teoria e prática dentro da secretaria para assumir a pasta? Bom, Catiana, eu sempre costumo falar que me orgulho muito em estar secretário de Agricultura, mas me orgulho ainda mais em ser produtor rural, pertencer a uma classe tão importante para o nosso estado, tão importante para o nosso país. Eu não tenho dúvida que isso me ajuda muito a absorver as demandas do setor. A gente da SEAGRE vem traçando algumas alternativas, entre elas em conversa com alguns laticínios, né? Entre eles a Betânia, o laticínio da Vaca e outros menores, né? Esses dois são os 2 maiores da Bahia, mostrando a capacidade que a gente tem de verticalizar a produção de grãos, tornar proteína animal, não só em leite, como também em carne. Trouxemos aqui uma comissão da Itália, italiana, que eles ficaram encantados com a produção de soja, milho, e eles ficam todos encantados, né? A gente sabe, a gente tem tecnologia hoje no Oeste que a gente não passa vergonha em nenhum lugar do mundo. A gente, por ser produtor, consegue conversar muito bem com os outros produtores, absorvendo cada vez melhor essas demandas, né? E utilizando com mais eficiência o recurso público, que é tão importante para a gente aqui aumentar ainda mais a eficiência e a produção em quantidade e qualidade da nossa agricultura. Certo, então eu diria que em termos de oeste da Bahia, o grande desafio de você à frente da SEAGRE seria verticalizar a produção? Sem dúvida. A gente sabe da capacidade que a gente tem, inclusive de aumento na produção de grãos, né? A gente vem trabalhando aí em parceria com a nossa IBA. Quando a gente fala de proteína de origem animal,
Ano passado eu participei de um congresso internacional, vários países representados, e o que a gente vê é o seguinte: a gente é um excelente produtor de commodities. O Oeste produz bastante milho, soja, algodão. O que a gente precisa fazer agora é exatamente essa pergunta sua. É botar a proteína animal para funcionar. Por quê? Quando a gente participa de um congresso como esse, o que a gente vê bem claro é que a fome do mundo hoje é com proteína de origem animal. A gente vê um aumento no preço da arroba do boi, a gente vê um aumento no preço da carne agora. Por quê? Porque a China começou a importar muito, a gente exportando a carne bovina para lá, né? E aí vem a reboque, o frango, o suíno. Então a gente precisa melhorar e verticalizar mais a nossa produção. Só para você ter uma ideia, a Bahia hoje, a gente importa ainda 25% do nosso consumo de carne bovina. E temos potencial, né? Porque afinal de contas temos subproduto, né? Sobras, farelos dos grãos aqui produzidos servem de ração para esses animais. Exatamente, o ruminante tem essa capacidade, né, de converter um subproduto igual um capulho do algodão, né, em carne, em uma proteína de altíssima qualidade. Olha o que a gente tem, uma máquina perfeita, né? Um ruminante é isso. Ele tem a temos capacidade extensão de fazer territorial para isso e temos subproduto também, né? Então eu acho que é a união perfeita, né? Então o que falta, Lucas, para a gente efetivar essa verticalização? O que partiu aqui, que a gente vê bem claro aqui no Oeste, é que veio os agricultores na primeira linha, né? E fazendo essa produção espetacular que a gente está vendo. Mas o Oeste só está crescendo. Então isso já é de forma natural, já está acontecendo. Então o que a gente vê é uma questão natural, vai acontecer. E lembrando mais uma vez, a produção de suíno nosso representa apenas 25% do nosso consumo. 25%. Então a gente 75% vem de fora. A gente está tendo que comprar e a gente tem total condição de produzir isso aqui dentro, não só no Oeste, como na Bahia como um todo. A gente tem núcleos de produção. E outra situação, a gente na SEAGRE, a gente vem recebendo visitas de mercados externos, entre eles a Arábia, como eu falei, a própria Itália, Cuba veio aqui com interesse no frango da Mauricéia, estão em tratativa, inclusive, para exportação para Cuba, né? A gente vem tratando, por exemplo, o embarque de boi vivo por Ilhéus, que também vai favorecer um outro mercado, que é um mercado super importante, e o raio pega aqui no Oeste, né? O boi daqui pode sair. A EPE provavelmente vai ser em Itapetinga, né, porque fica muito próximo ao porto. E nessa tratativa toda, alguma empresa já sinalizou interesse em se instalar aqui na região? Como é que está esse diálogo entre a secretaria, entre os investidores? Como você falou, investidores de outros países, mas também tem investidores internos, como é que anda? Oh, que bacana, até bom, notícia fresquinha, até nova. A gente estava na última quarta-feira, lá em Tapetinga, conversando com a Betânia, para saber o porquê que não está aqui ainda, né? E aí conversamos, pediram alguns incentivos fiscais, já entramos em contato com o nosso vice-governador, João Leão, secretário da SDE, o qual está concedendo esses incentivos para que ela venha para cá. E, de acordo com a Betânia, o interesse é montar um posto de resfriamento em Serra do Ramalho, que vai ajudar muito, na região. Isso, que vai ajudar muito a região, né? E o que a gente quer é que não pare por aí. Eu quero é montar uma fábrica aqui, uma fábrica da Betânia aqui. Eu quero que eles montem isso aqui dentro. Também o laticínio da vaca tem interesse. Uma outra situação, fugindo um pouquinho do assunto do laticínio, a gente estava em conversa, inclusive com o próprio Stefan, que tem interesse em montar um frigorífico aqui. Ele já quer montar um entreposto aqui, uma desossa aqui na região, já mais rápido, né? E está construindo o frigorífico, né? Começando um projeto muito interessante, muito arrojado, inclusive. Não só para a questão regional, mas também para a questão de exportação. Então, a gente quer incentivá-lo para que ele monte isso mais rápido, para motivar ainda mais a produção de proteína de origem animal aqui na região. Então, que venham, que as pessoas que têm interesse procurem a gente dentro da SEAGRE, porque a gente é um grande facilitador. E eu acho que a gente pode impulsionar cada vez mais. A gente pode chegar a ser um grande polo de produção de proteína de origem animal, né? Então, o que a gente quer é isso, porque vai agregar renda ao produtor, a
a gente não só de grande escala, como também o de pequena escala, Sim. porque vem a reboque. A gente precisa, eu costumo falar que não existe produtor pequeno, a gente precisa causar eficiência a esse produtor. E não beneficia apenas o produtor, né, secretário? Porque, afinal de contas, toda a região, porque traz progresso, desenvolvimento, gera emprego e renda também para a região, não é isso? Isso, exatamente. Obrigado pela pergunta, que a gente expresse mais um número da nossa agricultura. O agronegócio baiano, num contexto geral, aí, colocando as indústrias, os serviços terceirizados, a gente emprega 1/3 da nossa população ativa. É um número super interessante. Em torno de 32% da nossa população ativa é empregada no agronegócio, é o maior setor. Sim, isso você está falando de empregos diretos, né? De empregos Ainda diretos. tem os empregos que são gerados a porteira para fora, né? Os indiretos. E você imagina, você ser representante de praticamente 1/3, é o maior setor nosso, né? E a gente precisa motivar cada vez mais. Então a gente fica extremamente motivado a fazer acontecer aqui, já que temos uma aptidão enorme, né, de subprodutos, de terreno, de relevo, de área de extensão territorial que a gente tem. E aí eu não falo só o Oeste Baiano, mas também o Matopiba como um todo. Né? Lembrando que a gente tem um orgulho muito grande em estar presidente do Matopiba aqui, a união dos 4 estados, dos 4 secretários de Agricultura. A última fronteira agrícola, né? E a principal hoje, né? A gente olha o Matopiba, a menina dos olhos, né? Nosso aqui, do país. Deixa eu só esclarecer para os nossos telespectadores que não sabem. O que é Matopiba é a união do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, a gente está em conversa com os outros estados, fazendo algumas iniciativas bem interessantes. Entre elas, junto com a Conab, fazendo um rastreamento via satélite aqui na região, para entender quanto realmente o Matopiba, não só a Bahia, porque a Bahia a gente até tem números aqui bem interessantes. A gente tem, talvez seja o estado entre os 4 que a gente tem um número mais redondo, né? Mas a Conab que é o contexto geral, e eu acho super interessante que a gente tenha isso. Então, imagens de satélites utilizadas, inclusive pelo próprio Exército, estão sendo cedidas para a Conab, para que a gente consiga fazer a mensuração da produção de soja e milho no Matopiba como um todo. Outra situação que a gente está em conversa, em tratativa, é a produção de carne sustentável. Ontem tivemos uma reunião com a CI, né, conversando com a CI, é uma certificação internacional que pode nos ajudar, o PNUD, né, que também é um órgão internacional ligado ao meio ambiente, pode incentivar em questões até financeiras os nossos produtores que tratarem a carne de forma sustentável. Secretário, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de encerrar essa entrevista falando de sustentabilidade, né? Um tema muito importante, você citou no início da nossa conversa, defendendo, na verdade, a segurança alimentar, que é, na verdade, a maior preocupação do produtor rural. Ele trabalha para garantir essa segurança alimentar. Mas você falou também uma coisa muito importante, que é a segurança hídrica, né? Todo mundo sabe que para se produzir, utiliza a água. É possível, na sua opinião, e também com base nos estudos que a IBA, a própria SEAGRE, vem fazendo do potencial hídrico, produzir ou aumentar a irrigação daqui sem prejudicar nossos recursos naturais? Eu não tenho dúvida, Katina. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. O estudo potencial hídrico vem mostrar a segurança hídrica que a gente tem no Oeste. Então, esse foi um estudo muito profundo, inclusive ligando as águas superficiais com águas profundas, que vem mostrando para a gente o potencial que a gente ainda tem. Os números são precisos. Eu tenho hoje um conhecimento técnico para te falar que a gente tem segurança hídrica de expansão de irrigação no Oeste. Eu posso falar isso baseado no estudo que foi feito entre Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa, Universidade de Nebraska, a própria IBA, a SEAGRE, a SEMA, em conversa, inclusive, com o nosso amigo João. A gente está em tratativas de algumas regularizações que foram estudadas aqui no potencial hídrico e que a gente agora precisa normatizar dentro do governo, né? E a gente conversa, hoje o aparato técnico está extremamente interessante. A gente está conversando, inclusive, com o próprio professor Mantovani, que é o chefe do estudo, né? Que é o coordenador geral.
E eu tenho absoluta segurança hoje, de forma técnica, falar que a expansão da irrigação no Oeste tem um aparato técnico importante e a gente tem sustentabilidade em utilização de recursos hídricos aqui. A gente pode expandir com sustentabilidade. O que a gente quer mostrar também, mais uma vez, que eu falo isso aos produtores, nós produtores, a gente tem uma missão muito grande com a população, não só baiana, como nacional. A gente precisa gerar alimento. A gente precisa tratar os nossos recursos com eficiência. Eu gosto muito de falar da agricultura de precisão, que utiliza no local certo, na hora certa, na quantidade certa, e causando a maior produção por recurso natural utilizado. Isso, para mim, é o que o Oeste tem mostrado para a gente. Cada vez mais eficiente na utilização dos recursos naturais. Os recursos que são água e solo também, né? Todos eles, né? Inclusive espaço, né? E a gente pode falar isso, a gente aqui no Oeste tem sido um exemplo de eficiência. Então, esse estudo tem mostrado para a gente que a gente tem sustentabilidade em expansão da irrigação no Oeste. É uma outra situação, e aí eu gostaria muito de expressar isso aqui, a gente não tem risco de desabastecimento. Por quê? Porque temos produtores rurais eficientes e que não pararam em momento algum. O que a gente vem assistindo é um aumento de produção. A gente está falando de uma safra recorde, a maior dos últimos 48 anos. Né? Então a gente fica extremamente motivado e feliz com esses números. Né? A Bahia vem batendo recordes, inclusive, de produção. A gente tem um orgulho imenso em falar do nosso algodão, melhor algodão do mundo. Quando o consumidor for comprar uma camisa hoje... Em qualidade da fibra, né? Em qualidade da fibra. Então, quando for comprar hoje, em vez de ficar escutando algodão egípcio, que nada, quero algodão baiano, entendeu? A gente é melhor que eles. Então, assim, que a gente expresse isso cada vez mais. Que a gente consiga, inclusive, na SEAGRO, uma outra iniciativa fresquinha também aqui, passando para vocês em primeira mão, a gente está criando o selo Bahia. Para que o produtor chegue num supermercado e ele veja um queijo lá, e um queijo de Minas e um queijo da Bahia. Que ele saiba que aquele foi produzido na Bahia. Para fomentar também o mercado local, né? E você, por exemplo, você visse um queijo baiano, um queijo de Minas. Não, nada contra o queijo mineiro, que é muito bom também. Mas eu tenho certeza que você vai privilegiar a gente aqui da Bahia. Né? Então, que a gente consiga fazer isso. A gente quer que o selo Bahia esteja em produtos de qualidade. Voltando à questão da sustentabilidade, volto a afirmar, a gente hoje, com o estudo potencial hídrico, eu tenho condição de falar que a expansão da irrigação no Oeste é sustentável. Então, secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui no Conect Agro. Espero que volte mais vezes a Barreiras, à região Oeste e aqui em nosso estúdio também. Eu fico super feliz em estar novamente aqui no Oeste, estar com você, Catiane, que é uma grande amiga nossa da SEAGRE. Agradeço a oportunidade, inclusive, de estar falando dessas ações que são muito importantes para a gente. Estamos disponíveis na SEAGRE, a SEAGRE é a casa do produtor rural, eu faço questão de recebê-los lá, a demanda tem que vir do produtor para a gente fica cada vez mais eficiente. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Conect Agro. Espero que você tenha gostado. Continue nos assistindo aqui na telinha da TV Câmara e também nos canais digitais da IBA. Não esqueça de mandar a sua sugestão de pauta ou comentário para os nossos e-mails. Até a próxima!